Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, O canal Cleo Jampa. É um canal extremamente evangélico que trata das coisas concernentes ao reino do céu, da pregação e da proclamação da palavra de Deus. O Senhor mandou todos nós irmos e pregar a sua palavra, Então, hoje é um dia especial, Todos os dias é o dia do Senhor, todos os dias, Mas hoje é domingo, é um dia em que nós tiramos para, em vez de descansarmos em casa, nós fazemos a obra do Senhor, De manhã vamos à consagração, depois escola bíblica dominical, Nós que já estamos passando dos 50, muitas vezes não dá para ir no evangelismo porque fica um pouco dispendioso, Já sentíamos aquela dorzinha na perna, tal, aquela coisa, então à noite temos que estar na igreja. Mas eu quero ainda trazer um estudo bíblico hoje, Nesse dia tão especial, que é o dia do Senhor, o dia domingo, Um dia em que nós trabalhamos mais para o Senhor. Nós temos um tempo mais disponível para estar em sua presença. Então, eu quero trazer um texto bíblico para a nossa meditação nesta tarde, Agora são 4 horas, exatamente 16 horas, 15 horas e 59 minutos aqui em João Pessoa, graças a Deus. O tempo está bom, O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele que criou a natureza, todas as coisas foi Ele que criou, porque Ele nos ama, Ele nos ama, Então, agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso, esse tempo gostoso, Essa ventilação tão gostosa que estamos recebendo, porque o Senhor, Ele nos deu, Ele nos lembrou, Ele lembrou de cada um de nós e cuidou de nós em todos os sentidos e em todos os aspectos, Principalmente concernente à natureza. A natureza é linda e nós respiramos, esse ar puro, porque foi o Senhor que nos deu. Pois bem, eu quero trazer uma passagem bíblica, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 15, a partir do versículo 1 em diante. Pois bem, diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que o apóstolo Paulo ele quer falar com isso? Nós que somos fortes. Ele quer dizer o seguinte: nós que estamos na presença de Deus, vivendo uma fé verdadeira, uma fé genuína, nós que estamos de pé, nós que estamos como a palmeira que vem o vento, balança, mas não consegue nos arrancar, porque estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Então nós devemos suportar as fraquezas dos fracos, ou seja, a fraqueza dos nossos irmãos em Cristo Jesus, aqueles que estão mais fracos na fé, aqueles que estão com dificuldade de chegar até o templo, com dificuldade de orar, com dificuldade de ler a palavra, com dificuldade de ter uma intimidade maior, mais profunda com Deus. Então nós devemos suportar a fraqueza desses irmãos, como? Dando suporte a eles e não agradando a nós mesmos. E se agradar a nós mesmos, Paulo diz, é uma forma, é o cristão que ele está na presença de Deus, então para ele basta. Então eu não vou precisar pregar para ninguém, cada um que corra atrás. Não,
Aí está errado, isso é egoísmo, é egocentrismo. Nós temos que, se nós estamos fortes na fé, então nós vamos suportar os fracos e levar a palavra a Ele. Entendeu? Aquilo que Deus nos deu para nos fortalecer, nós vamos dar a mesma receita a Ele, para que Ele também possa se fortalecer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos, ou seja, não sermos egoístas, egocêntricos, pensar só em nossa salvação e esquecer dos outros. Quando Deus nos deu a sua graça, que é o seu favor imerecido, Ele nos deu para que nós possamos distribuir a outras pessoas. Por isso que Ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, né? Mas você foi e fez o que Ele mandou. Você fez o ide que está no imperativo, ou seja, não ide apenas o pastor ou o presbítero ou o diácono, ide todos, né? Está no imperativo, ide todos e fazei a obra, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Pois bem, vamos para o versículo de número 2, do capítulo 15 de Romanos. Cada um de nós deve agradar a seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, eu devo agradar o meu próximo é o meu irmão, o meu próximo é a pessoa que está do meu lado. Pode ser dentro da minha igreja, pode ser o meu vizinho, pode ser o meu colega de colégio, de faculdade, pode ser o meu colega de trabalho, entendeu? Ele é meu próximo. Seja ele cristão ou não, ele é meu próximo. Então eu vejo uma fraqueza nele, eu vou trazer uma palavra de ânimo que possa fortalecer o meu irmão, para que ele possa também crescer na graça e no conhecimento de Deus e depois agradar a outro a fim de edificá-lo, que foi o mesmo que eu fiz com ele, assim como a palavra diz. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. A edificação através de quê? Da palavra do Senhor, através da oração. Você vai orar pelo seu irmão, você vai trazer uma palavra a ele, você vai explicar essa palavra para ele e vai persuadi-lo a buscar as coisas de Deus, persuadi-lo a buscar as coisas do alto, ou seja, convencer através da pregação da palavra de Deus, que ele saia dessa fraqueza espiritual, né, e receba um renovo do Espírito Santo. Esse renovo ele vem através de quê? Da palavra de Deus, da Bíblia, né, através do conhecimento da palavra de Deus, né, através dos estudos bíblicos, né, que os pastores, presbíteros, diáconos, que os obreiros do Senhor trazem na igreja. Então, a sua palavra deve ser o quê? Uma palavra de ânimo, né? Que agrade o seu próximo para o bem dele e a fim de edificá-lo. Amém? Pois bem, Romanos capítulo 15, versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Amém? Muito pelo contrário, ele se entregou por nós, carregou as nossas dores, as nossas enfermidades e os pecados de todos, a fim de que? De nos salvar. Então, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, Jesus Cristo, quando a pessoa insulta você, você insulta a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele te comprou através do derramamento de sangue. A pior dor que o Senhor Jesus sentiu foi quando os pecados da humanidade estavam entrando nele. Ali foi a pior dor que ele sentiu. Doeu mais do que os cravos nos seus pés e nas suas mãos. Os pecados de todo tipo de pessoa, né? De todo tipo de malfeitor, de todo tipo de pessoa que não presta, né?
Então, Jesus pegou para si e morreu no nosso lugar. Amém? Não para agradar a si próprio, mas para salvar a humanidade, né? Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, o que aconteceu? A palavra de Deus, ela foi pregada pelos profetas, pelos apóstolos, mas o Senhor não jogou-las ao vento, de forma nenhuma, o preservou. E ela foi escrita e se tornou 66 livros. Nós estamos agora estudando sobre um deles, Romanos capítulo 15, entendeu? A fim de quê? De nos trazer o quê? Por meio da perseverança, nos trazer o bom ânimo que é dado através da palavra de Deus, para nos manter esperançosos, né? Nos manter na esperança da vida do Senhor, esperando Ele até que Ele volte. Esperando Ele, né, até que Ele volte. E esperança é isso, é você aguardar por algo que você tem certeza que vai acontecer. Você só não sabe quando. Um exemplo é a vida do Senhor, né? Nós não sabemos o dia certo que vai ser, mas nós temos certeza, pela nossa fé, que a vinda do Senhor vai acontecer. Então, nós estamos esperançosos, aguardando pela sua vinda. Amém? Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, nós devemos ser esperançosos na vinda do Senhor e também na nossa vida, no cotidiano do dia a dia, naquilo que nós precisamos e que nós aguardamos, porque o servo do Senhor, tudo que ele aguarda que venha do Senhor. Tudo que nós recebemos vindo da parte de Deus. Amém? Portanto, nós vivemos pela fé. É como Abraão, que foi justificado pela fé. Nós também somos justificados pela fé. Veja só, você não tem um emprego, você não tem nada, você não tem nenhuma perspectiva de nada, mas de repente o Senhor vai lá e faz algo acontecer na sua vida. Então, isso é fé, entendeu? Isso é fé. A fé em movimento, isso é uma fé em movimento, porque a fé sem obra é morta. Então, não adianta. Do que adianta eu dizer que tem fé se eu não tenho obras? Que fé é essa? É uma fé morta, por um acaso? Isso quem disse foi Tiago. Por um acaso essa fé é morta? É uma fé, por um acaso a igreja é um organismo vivo ou morto? Então, por que você não faz a obra de Deus? Né? Por que você não participa dos trabalhos do Senhor? Porque você trata com desdém os ensinos da palavra de Deus? Por que você não participa das escolas dominical, dos cultos de doutrina? Por que você não lê a Bíblia em casa? Por que você não ora? Né? Por que você não busca ao Senhor? Por que você não busca conhecer melhor ao Senhor? A Bíblia, quanto mais ela é como o olho d'água. Quanto mais você cava, mais água você encontra. A Bíblia é assim, entendeu? Ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, mas ela só salva se você ler e você praticar o que está escrito nela. Se você não fizer isso, não vai adiantar absolutamente nada. Amém? Veja só o 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. O que é espírito de unidade? É os irmãos na igreja viver em união, entendeu? Dentro de uma igreja não pode haver facções, não pode haver grupinhos, dentro da igreja não pode haver tratamento privilegiado para uns e para outros, não.
Você entendeu? A igreja trabalha em unidade, trabalha juntas. É um dando uma ideia, né? Se aquela ideia for plausível, né? E valer a pena, então se senta e conversa. E vê se vale a pena fazer daquela forma. Se não der certo, então procura-se uma outra solução. Mas a igreja, ela é o corpo de Cristo, entendeu? E não pertence a homem nenhum na terra. A igreja pertence ao Senhor Jesus, amém? Porque se a igreja fosse para ser feita por apenas uma pessoa, não precisava mais de ninguém. Bastava chegar lá só o pastor, ou só o presbítero, ou só o diácono, e fazia lá a obra sozinho, acabou e pronto. Não. Mas a igreja do Senhor, ela depende de todos nós, amém? É todo mundo junto dando ideias. Por isso que Cristo, ele reuniu 12 apóstolos. Ele não fez a obra de Deus só, ele era o mestre, mas ele tinha 12 apóstolos que o apoiavam, amém? Que o apoiava, que o ajudava a fazer essa obra, porque sozinho não se pode fazer nada só, porque aí não se tem unidade. Quando não tem unidade, que significa união, então nada cresce, não há crescimento. Sem unidade não há crescimento. Por isso que o Deus que concede perseverança, e unânime deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, porque Jesus Cristo, o espírito dele era de unidade. Por quê? Porque ele, primeiro 72 apóstolos, né? Depois 12, para terminar, para continuar a sua obra. Ele foi até o fim com os 12 apóstolos, amém? E os 12 apóstolos fez a obra junto com ele, né? Ele morreu, subiu ao céu, e os 12 apóstolos continuou. Aí diácono e presbíteros, e aí diaconisas, e aí foi vindo pessoas, trabalhadores, né, conservos, servos, foi vindo pessoas para ajudar na obra do Senhor. Então a obra do Senhor hoje ela expandiu. Por quê? Porque não foi só uma pessoa que fez, senão não ia para frente. Foi muitas pessoas, né? Um dá uma opinião, outro dá outra, um organiza uma coisa, outro organiza outra. Na obra do Senhor não tem o chefão. Quem é o chefe de todas as coisas é Jesus Cristo. Na obra do Senhor tem concordância, tem unidade, tem união na obra do Senhor. Amém? Pois bem, vamos lá, continuando. 6, versículo 6. Para que com um só coração e uma só boca você glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o seu coração, ele tem que estar voltado só para Cristo, só para Deus. Não pode estar voltado para vários deuses, como acontecia lá no Egito, lá na Babilônia, lá em vários lugares, né? Ainda como acontece hoje em alguns lugares, né? Para que um só coração e uma só boca glorifiquem ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um só coração, porque esse coração tem que estar voltado para uma só pessoa, né? E uma só boca, porque a sua boca é para proferir coisas, só coisas que agradem a Deus. É para estar chamando palavras torpes, você entendeu? Palavrões, né? A nossa língua, ela é um órgão pequeno, mas que pode levar todo o corpo para o inferno, entendeu? Então a gente tem que saber, antes na hora de falar com as pessoas, para não ferir, para não magoar as pessoas, amém? E a nossa língua, a nossa boca, a nossa garganta, os nossos órgãos, muitas vezes, pecam. Por quê? Porque é usado de formas incorretas, né? Para terminar a primeira parte. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Então, Cristo aceitou todo mundo, Ele deu a vida por todo mundo, Ele morreu por toda a humanidade. Então, eu tenho que aceitar todo mundo. Amém? Aceitar todo mundo da forma que ele é. Não importa o jeito que ele está, não. Cheguei para um amigo meu e disse: rapaz, vai ter o culto do amigo, domingo, que no caso vai ser hoje. Compareça lá, ele falou: rapaz, eu não vou porque estou bebendo. Aí eu disse a ele: a palavra de Deus diz o seguinte: vá como estás, mas não continue como estás, mude.
A partir daquele momento que você ouviu a palavra do Senhor, o Espírito Santo ele vai lhe ajudar você a mudar, entendeu? Ele falou, meu amigo Cláudio, eu sei disso, você sabe que eu já fui evangélico, eu sei disso. Eu falei, pois é, então você sabe que eu não estou falando nenhuma mentira, né? Eu estou falando a verdade. Então, não deixe de servir ao Senhor, não deixe o diabo dominar a sua vida, não seja escravo do diabo, não trabalhe para o diabo, trabalhe para Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo entendimento. Aceite o seu irmão, aceite um conselho do seu irmão, aceite sentar com o seu próximo e discutir os problemas, né? Os problemas que concernem ao reino de Deus, para que a obra do Senhor possa crescer na graça e no conhecimento da verdade. Amém? Porque ninguém faz a obra de Deus só. A obra de Deus ela é feita através de todo mundo, tem que estar todo mundo junto. Então esse negócio de fulano é mais bonitinho que cicrano e do que beltrano não, entendeu? Todos nós somos um só em Cristo Jesus. Portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vos glorifiquem a Deus. Para você glorificar a Deus, você precisa aceitar o seu irmão. Você precisa viver em unidade com o seu irmão. Você precisa ter uma vida íntegra junto com o seu irmão. E aquele que está fraco, você deve ajudá-lo, pregando a palavra de Deus a ele, fortalecendo ele com a palavra de Deus, com a oração e, se possível, até com o bem material, se caso estiver precisando de uma cesta básica, de alguma coisa. É uma obrigação da Igreja do Senhor ajudar o seu irmão, principalmente aquele que é da sua família, aquele que é de casa, né? Que a palavra de Deus diz que temos que ajudar primeiro os de casa, né? Os que fazem parte do corpo de Cristo. Mas isso não impede também de nós ajudarmos outras pessoas lá fora de forma alguma. Aquele que estiver precisando, nós devemos ajudar sim, com certeza. Isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. Vamos ficar por aqui com a primeira parte, né? Para não ficar o estudo muito longo, e depois estaremos partindo do versículo de número 8, a partir do versículo número 8, o nosso próximo estudo, né? Do livro de Romanos, capítulo de número 15. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.